Pessoal, eu já dei o start na gravação de hoje. Antes da gente iniciar, né, o módulo aí, eu vou passar um videozinho, né, sobre a política de web aulas, tá, do Senai, tá bom? Aí eu vou compartilhar aqui a tela e o áudio, tá bom? Só um minutinho. Ok, pessoal, vamos começar aqui. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, então essas foram as orientações aí do Senai, né, no que tange o nosso comportamento que a gente deve ter ainda mais, né, depois aí do período aí pós-pandemia, né, a gente foi forçado a criar novos caminhos, né, já existia a web aula, né, mas é bom sempre a gente lembrar alguns tópicos aí, né. Obviamente, para o nosso curso aqui, né, como não tem obrigatoriedade de aparecer na web aula ao vivo, né, por isso que eu coloco a gravação da web aula. Mas é porque tem alguns cursos que a gente tem que fazer fazer chamada, né? Não é o caso de vocês, né? Vocês são eletrotécnico aí 80%, né? Então, e nem aparecer na câmera, né? Já outras turmas têm essa diretriz, tá? Então, vamos voltar à nossa programação normal aqui. Pessoal, né? E eu acabei esquecendo de falar uma coisa, né? Parabéns, né, por terem avançado aí, né, no módulo 2. Agora vamos iniciar aí com o C8, ou C de Instalações Elétricas Industriais. Estou vendo que na próxima semana, na segunda-feira, vocês vão iniciar com as aulas presenciais, tá, de instalações elétricas industriais. Então, eu já estou fazendo essa antecipação aqui do conteúdo. Eu devo dizer que é um conteúdo extremamente interessante, tá, pessoal? E não só interessante, mas importante para vocês, né? Eletrotécnico, importante para o engenheiro eletricista, né? Ele tem um domínio aí da máquina elétrica, tá? Eu vou pegar aqui o material, a gente vai discutir algumas coisas aqui relacionado a instalações. Eu vou, inclusive, deixar no capítulo assim correto. Deixa eu só achar aqui. Isso. A gente falar de máquina elétrica, a gente precisa, né, falar
dessa máquina num contexto geral, tá, pessoal? Deixa eu vou aqui compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Só um minutinho. Só achar aqui. Compartilhar a tela inteira, que aí fica melhor. Então, pessoal, já estava aqui já preparando, deixando material aqui para vocês, né? Então, vamos iniciar agora o módulo 2. Inclusive, já até criei a pastinha aqui, tá? Para quando vocês forem entregando as atividades, entregando as tarefas, eu já tá alimentando essa planilha aqui de notas, tá? Então, pessoal, o módulo específico 2 é o último módulo, último não, né? Desculpa. Provavelmente alguém já ficou feliz aí. É o penúltimo módulo do curso de eletrotécnica, tá? Comumente, o C8 é acionamento elétrico automatizado, tá? Lá no nosso plano de curso, né, o acionamento ele está como C8 e o C9 está como instalação industrial. Mas a gente vem percebendo com o tempo aí que é mais eficiente a gente ensinar instalações industriais, né, elétrico-industriais primeiro, depois acionamentos automatizados e depois o projeto elétrico industrial. Por quê? Porque o acionamento automatizado, só para vocês terem uma ideia, antigamente esse acionamento automatizado não é o mesmo acionamento que a gente estuda lá no curso de engenharia elétrica. Esse acionamento lá de engenharia elétrica, eu vi pelo conteúdo que ele está aqui na apostila de vocês de instalações elétricas industriais, tá? Que é basicamente o acionamento de máquinas elétricas em modo motor, né? Existem dois modos em que a máquina elétrica é acionada. No modo motor, onde recebe energia elétrica e gera energia mecânica, né? Um giro ali no eixo. E o modo, a máquina elétrica rotativa, né? Vamos ser preciosistas agora, né? Ainda mais que eu estou perante técnicos, né? Futuros eletrotécnicos aí. A máquina elétrica em modo gerador, né? A máquina rotativa, né? Em modo gerador, em que ela recebe energia mecânica no seu eixo e vai gerar nos seus terminais, né? Energia elétrica, tá? Essa é a principal diferença das duas. Basicamente, as construções, elas são as mesmas. A diferença é aonde que ela está recebendo a energia e o tipo de energia, tá? E essa máquina, ela tem um comportamento interessante, tá? Aí por isso que a gente estuda ela aqui em instalações industriais. Instalações industriais, também lá no curso de engenharia elétrica, a gente estuda essa parte aqui de acionamentos elétricos. Mas existe lá, né, como é um curso com abrangência total, existe uma matéria específica só falando de técnicas, né, técnicas de acionamento. A gente vai para o laboratório e literalmente a gente põe a mão na massa ali, porque o engenheiro ele não pode ficar sem ter esse conhecimento, ele não pode sair da faculdade e ir para o mundo do trabalho sem ter esse conhecimento. Obviamente o eletrotécnico também não, pessoal. Mas assim, o engenheiro, como ele tem a abrangência total, né? O eletrotécnico ele tem uma limitação de carga tanto para projeto quanto para execução. Então, a responsabilidade maior recai, né, sobre os ombros do engenheiro. Então, ele tem que saber. Ele precisa saber. Se ele não souber, então ele não serve, né? Ele vai fazer estágio aí, né? Mesmo se passou conforme o modo que ele passou aí na faculdade, ele precisa ter esse conhecimento. Porque eu não digo só o engenheiro eletricista, pessoal, mas engenheiro eletricista, o eletrotécnico, todo profissional
se ele não tem um domínio total, ou pelo menos um domínio razoável, né? Eu vou pegar antigamente, né, a professora colocava lá, você tirou regular. O regular não era o fim do universo, mas também não era lá essa Coca-Cola toda, não, tá? Então, é igual aquele termo, né? Não tem o pessoal que fala assim, ah, eu não quero ser medíocre. Quem me dera ser medíocre em todas as áreas, né? Porque o medíocre, ele está na média. Se você está abaixo do medíocre, quer dizer que você é péssimo, quer dizer que você é horrível, né? No que tange aí a sua vida profissional. Então, se você pelo menos estiver na média, ou seja, ser medíocre, é bom, viu? Essa conotação aí que o pessoal vive falando aí, né? Em jornais, em TVs aí, até na internet aí, ela é errônea, né? Então, pessoal, a gente tem que entender a arquitetura do motor, o porquê que ele tem, né, esse aparato todo para ele ligar, tá? Aí vamos, essa aula inicial de hoje, ela é uma provocação, né, que eu faço para vocês. Esse aqui é o material de vocês, e lembrando, vocês vão vir aqui, ó, em conteúdo do curso, né? Aí tem duas apostilas, tá? Essa que eu abri aqui é a apostila um, tá? Página 73, é o capítulo 4 de acionamentos, tá? No capítulo um, 2 e 3 ele fala sobre todo aquele equipamento que a gente acopla para executar um acionamento, mas de nada adianta eu saber que existe contator, eu saber que existe, por exemplo, relé térmico, eu saber que existe botoeiras, né, normalmente aberta, normalmente fechada, sem entender o porquê. Eu não posso simplesmente. Eu vi que a didática ela é até interessante, mas eu aprendi, tem um curso aí que eu não terminei ele, né, mas eu ando fazendo aquele inglês lá do Mairo Vergara, né? E eu achei interessante, ele falou assim, a gente tem que saber aprender a aprender, né? E também nós temos que saber o porquê das coisas. Quando você sabe o porquê, né? Ou se você simplesmente só olha essa aula aqui e aí fica decorando, fazendo igual o Chaves, né? Lendo e batendo a mão na cabeça, você nada mais é do que um papagaio. Você só escuta o que que o professor está falando, você faz as atividades, mas você não está raciocinando. Você decorar não é sinônimo de aprender, não, viu, pessoal? Então a gente tem que dar uma de Pablo Marçal, né? Aproveitando que meu nome é Pablo mesmo, você tem que girar a chave, né? Eu tenho meu lugar de fala aqui, né? Eu não estou fazendo uma mens interrupt aqui. Então, você tem que virar a chave e saber o porquê. Por que que eu tenho que colocar esse tanto de parafernália para dar partida em um motor, sendo que um ventilador, que é um motor, um liquidificador, né? Eu só chucho ele na tomada, ligo lá no botão on e acabou. Um abraço, né? Você tem ali o vento ali para você. Que magia é essa? Por que que... Eu sei, professor. É o vilão das indústrias, né? A corporação cápsula, né? É os vilões da indústria, né? Eles querem que a gente pague um dinheiro absurdo naqueles acionamentos mirabolantes, né? Eles são malvadões. Nada, Globo e você, nada a ver. Se você está pensando isso, você está pensando errado, tá? Então, pessoal, existe um porquê. Por isso que eu começo do capítulo 4, porque você já tem que saber de cara o porquê. Você já tem que assistir essa aula. E dia 9, né? Olhando aqui, ó, dia 9, segunda-feira, que é o dia do primeiro momento presencial, você já precisa já ter assistido essa aula
e entendido o porquê que a máquina elétrica ela precisa de toda aquela parafernália que está no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Então vamos aos fatos aí, né? Eu vou aproveitar aqui, eu vou pegar aqui, ó, a norma técnica aqui Não, essa daqui é da CELG ainda, é antiga, tá? Mas as fórmulas que aqui estão, pessoal, é dizer que, ah, não, agora tudo que é da CELG não presta, né? Só para você saber, e eu preciso que você saiba, né? Já que você é um eletrotécnico, a CELG ainda está aí, viu? Ela ainda, faz parte da CELG Participação, né? Só existe a CELG Geração, viu? A distribuição é que está pelo poder da Equatorial Goiás, né? E a linha de transmissão nem está mais pela CELG, muito menos pela Equatorial. Quem arrematou ela lá no pregão eletrônico foi uma empresa portuguesa, a EDP, tá? Você precisa saber disso. Imagina o King Kong que você não vai pagar você não saber dessa informação, ou o engenheiro eletricista não saber dessa informação. Você precisa saber dessa informação, tá? E aí lembrando agora, né, desde lá de instalações elétricas prediais, quando a gente fez projeto predial, né, eu já fui lá na página da Equatorial e mostrei para vocês como é que acessa, né, aonde que estão as normas técnicas de distribuição, que são o quê? O pessoal pega as NBRs relacionadas, compila em um material e cria uma norma técnica de distribuição, tá? Então, basicamente, esse material que eu vou mostrar para vocês é uma norma técnica de distribuição, tá? E deixa eu pegar aqui a 04, ela vai me servir para esse propósito, tá? Eu até deixei na página aqui que eu estava ministrando aula para outra turma sobre esse mesmo assunto aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Ó, esse daqui é uma tabela, toda concessionária de energia tem, inclusive a Equatorial, tá? O professor para de preguiça e pega logo a norma lá da Equatorial também, né? Eu sei que essa tabela ela é melhor desenhada aí, mas pelo amor de Deus, Jorge Mateus, mostra lá. Tá bom, você me convenceu. Vou mostrar também a da Equatorial. E eu vou te convencer o porquê que eu gosto de usar essa ainda da Celg aqui. Deixa eu abrir com outro navegador, que esse navegador aqui não aparentemente está corrompido aqui. Se eu não me engano, é a 04 mesmo. Deixa eu olhar uma tabela lá. A gente estava olhando a 01, mas a 01 é porque é instalação elétrica para baixa tensão para uma única unidade consumidora, tá? A 04 é a mesma norma técnica, tá? Da Equatorial Distribuição, porém ela é para múltiplos consumidores, por isso que está aqui, ó, edificação de múltiplas unidades consumidoras, ou seja, o mais clássico aí, um prédio aí de apartamentos, a kitnet, né, barracões, né? O pessoal chama, gourmetizaram, né? Chama de kitnet. Para mim é barracão, viu? Então, quando você tem uma única entrada e vários consumidores com uma entrada geral, a gente chama de múltiplos consumidores, tá? Eu vou encontrar a tabela aqui, deixa eu ver, potência, aqui é aparelho de aquecimento doméstico, isso que é fator para chuveiro elétrico,
É porque existe esse fator aqui, dependendo da quantidade, já que são para múltiplos consumidores, pessoal, então eu preciso de uma tabela. Aqui, ó, motores monofásicos, tá? E motores trifásicos. Era esse que eu queria encontrar aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, eu vou colocar, agora eu vou te provar por A mais B que a tabela da Celg ainda é muito melhor, ó. E ela é explicativa aqui, ó. Você tá vendo que tem a potência em CV. Ó, cuidado, isso aqui não é em CV ou HP, não, viu? Um CV é igual a 736 watts. E um HP, apesar de ser o CV cavalo-vapor, a tradução do horsepower, né? Ela tem 10 unidades a mais, né? Um CV é igual a 736 watts. E um HP é igual a 746, é 10 a mais, viu? Então, eles falam o cavalo vapor americano, né? O HP. Então, você tem que tomar cuidado na hora dos cálculos relacionados a isso, tá? Então, ó, na página 120 ou 112 da NT 04, viu? Não é a 01 que a gente estava usando lá em projeto predial, tá? A de projeto predial que a gente estava usando era para uma única unidade consumidora. A gente aprendeu basicamente a fazer um projeto predial simples, né, um elétrico simples, para uma única unidade consumidora, ou seja, usando os fundamentos, que é a alocação de carga de iluminação, a alocação de tomada de uso geral e a alocação de pontos de força de uso específico, tá? Então, aqui também existe isso, só que como eu lido com múltiplos consumidores, então essa alocação de carga, ela tem, né, uma significância diferente aí nas tabelas, tá? Mas algumas tabelas são idênticas, viu? Então, página 112, professor, eu sei que essa aí é melhor, mas vamos começar a usar essa da Equatorial, né, a concessionária nossa. Eu concordo com você, viu? Como se diz, né? A gente tem que mostrar o que está no mercado aí agora. Então, a 004 aqui da Equatorial Goiás, viu? Lembre-se que é Equatorial Goiás. Lá na página lá do. É só você colocar no Google, né? Vai lá no Google, coloca Equatorial Goiás Distribuição, viu? Se não me falha a memória, a Equatorial, ela também, ela comanda não só em outros estados, mas é, no Pará é distribuição. Eu sei que tem um local que ela cuida das linhas de transmissão, tá? Ou seja, distribuição é diferente de linha de LT, né? De linha de transmissão, tá? Então, vocês estão vendo aqui a tabela, né? Para motores trifásicos, né? A tensão básica aqui, né? Eu gosto dessa daqui, ó, porque essa aqui é para 220, né? As duas são para 220, né? Porque a tensão nossa aqui é 220. A gente tem que tomar cuidado que a tensão lá, deixa eu comparar aqui com a NT 01. Se eu não me engano, na 01 a gente tem as tabelas. Eu vou até abrir ela no mesmo navegador para a gente fazer um comparativo. Ó, isso aqui para uma única unidade consumidora, né? A 01 e a 04 para múltiplas unidades consumidoras. Eu vou rastrear aqui potência de eletrodomésticos. Aqui é aquela tabela, lembra, para 127, né? Porque a Equatorial, ela deve ter aproveitado o material dela lá do Pará, que tem parte que é 127, né? Então ela adequou o 220, que é aqui em Goiás, e
tem algumas partes lá que é 127 volts, né? Então ela tem as duas tabelas. Deixa eu ir lá provavelmente está nas tabelas mais de baixo aqui, ó. Ó, vocês estão vendo que a 01 aqui, ó, ela não tem uma tabela específica igual a 04, que tem uma só para motor trifásico, igual a que eu mostrei aqui da Celg, né, antiga, também para monofásico. Você está vendo que na mesma tabela 3 aqui é uma tabela genérica que lembra que quando a gente estava fazendo projeto elétrico predial, os circuitos de uso específico, a gente literalmente, por que que ele é chamado de específico? Porque literalmente ele tem uma potência característica, né? E dependendo aí da marca e do equipamento, essa potência ela varia, né? Aí lembra que eu falei do método científico? Provavelmente quem elaborou essa tabela, né? Ele não colocou números aleatórios, ele pegou, né? Usou estatística, né? É mais conhecido como desvio padrão, né? O cálculo lá de desvio padrão. Ele pega vários modelos, né? De motores aí, várias potências e faz uma estimativa e cria essa tabela genérica aqui, né? Uma estimativa, né? Uma média ponderada aí também, né? Uma mediana relacionada aos vários, né? Motor aí da WEG, motor da ABB, por exemplo. Peguei essas duas marcas só como exemplo, viu? Aí ele faz uma média, né? Faz um cálculo de desvio padrão e ele pega as potências médias de todos os equipamentos de um quarto de CV, de um meio, de três quartos e de um CV. Está vendo que a tabela da 01 ela é bem limitada, ela está junto com outros, ó, aquecedor de água por acumulação, o boiler, né? A gente tem também o boiler que ele não só aquece por acumulação, né? Ele não, tem o híbrido, né? Esse aquecer por acumulação quer dizer que ele tem, o híbrido ele tem uma resistência igual a um chuveiro, né? Mas diferente do chuveiro, o chuveiro ele aquece na hora ali, né? Ele é um aquecedor chamado de aquecedor de passagem. Já o boiler, né? Ele aquece e armazena como se fosse uma garrafa térmica, né? E na maioria aí pelo menos os que eu já montei, eles são híbridos, ou seja, eles funcionam com umas placas bem parecidas com placa solar, né? Só que diferente do efeito fotoelétrico, eles pegam, né, irradiação aí, o calor ali, né? Como se fosse uma serpentina, parecendo aquela serpentina da geladeira, tá? Então ele aquece, né, com o sol, né, com a irradiação solar, né, não com a luz, mas a irradiação, né, da eletromagnética e da luz. E também, aí vamos supor de noite, né? Aí o que que o boiler híbrido faz? Vamos supor que usou a água, né? Usou muita água e não tem quase água quente, né? Ele vai fazer o quê? Ele tem lá um termostato e ele vai ligar a resistência, aquecer aquela água e deixar acumulada ali, né? Porque ele, na verdade, ele é uma garrafa térmica gigantesca aí. Beleza. Então, nós temos aquecedor de acumulação, ar-condicionado, né? Ar-condicionado do tipo chiller, vários utensílios aqui, né? Enceradeira, estabilizador, exaustor, né? Assim como aquela tabela que eu mostrei lá da Celg. E vamos ver se tem uma tabela específica aqui para motor, igual a tabela que a gente acabou de ver aqui. Fator de demanda de iluminação, essa mesma tabela tem. Esse daqui, ó, isso aqui é interessante, ó. Na um aqui, eu não sei se era a página 112, né? Fusíveis. Não. Parece que é só essa tabela mesmo, da 112 aqui. Essa e a anterior de motor monofásico. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, partida direta, partida manual, né?
ou indireta manual, desculpa, né? Sei lá, uma chave estrela triângulo, ó, compensadora, e já está pegando os nomes das técnicas que a gente vai estudar aí no decorrer da disciplina aí. Ó, indireta automática, né? Ó, beleza. Aí ele mostra aqui, ó. Eu achei interessante que as normas da Energisa, eu estava ministrando aula para uma turma aí de Rondônia, e lá é Energisa, né? Nessa região lá era Porto Velho. Eu achei interessante que eu vi a mesma tabela. Eu vi que ele estava colocando partida direta, né? Eu sei que tinha, em vez do 7,5 CV, ele já pedia para você fazer partida direta até 5 CV. Acima disso, você já utilizaria uma técnica, né? Igual tá falando aqui, estrela triângulo, série paralela, tá? Então é bom vocês darem uma olhada aí na um. Eu imaginei que essa tabela ela estaria na 04, viu? Eu até me surpreendi aqui. Beleza. Então, professor, o senhor falou, mas e por quê? Por que que o motor precisa desse tanto aí de parafernália aí, né? Tá a 04 aí a 01, né, da Equatorial que não deixa mentir, né? Ela, pelo que eu tô vendo aí, professor, parece que tem um limite aqui, né, para essa partida direta. Partida direta é tipo, é como se você colocasse ele na tomada e você apertasse o botão lá de ligar. É mais ou menos. É e não é. Vou explicar o porquê. Ah, então essas outras partidas aí, existe lá uma magia que acontece ali, alguma coisa que se você tentar acima de 7,5 CV, parece que é porque eu tô olhando aí, parece que dá ruim, né? Acertou. Isso mesmo, vai dar ruim. Mas por quê, professor? Vamos lá. Deixa eu... Vamos pegar um chuveiro, né? Vocês viram lá em eletricidade básica que a tensão da tomada nossa aí de cada dia, né? Vamos pegar uma tomadinha clássica aí de 10 amperes, né? Só um minutinho, pessoal. Eu vi que teve uma notificação aqui. Eu vou só apagar ela aqui para não atrapalhar o decorrer da nossa aula aqui. Achei. Vamos voltar. Então, é fase, né? Um dos bornes aqui é fase, o outro é neutro e o outro aqui é terra. E daí, professor? E o que, né? Vocês lembram que a fase, né, até muitos alunos, como eles não fazem distinção entre circuito de tensão em corrente contínua e tensão em corrente alternada, né? Eles chamam até a fase de positivo. Lembra que lá em eletricidade eu falei que a fase ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. Lembra que eu disse que o gerador, eu já dei spoiler lá do sistema elétrico de potência, né? O gerador ele tem, que é a máquina elétrica rotativa, que é a que a gente está conversando agora, só que no que tange a motor elétrico, ou seja, recebe energia elétrica, ele vai gerar um torque aqui, né, um giro no rotor, né? Aí lembra que ele lança campo eletromagnético, esse campo eletromagnético e o rotor que está girando pela queda d'água lá da hidrelétrica esses elétrons que estão aqui no metal do rotor, na bobina do rotor, girando em meio a um campo magnético contínuo. Na verdade, eles vão estar o quê? Num campo magnético girante, né?
O campo magnético não vai estar girando, mas eles não vão estar girando, né? Então, esse campo elétrico, ou seja, esses elétrons livres que estão embanhados dentro do condutor elétrico, eles vão ser o quê? Impelidos pela fase, né? E aí, quando um consumidor fecha o circuito, liga uma tomada, né? Um equipamento da tomada e liga ele, liga uma luminária ali, né? Ele fecha o circuito e aí volta, né? Volta lá para o núcleo, lembra lá? No secundário do transformador, que por sua vez vai pela linha de distribuição até chegar lá em Itaipu, por exemplo. Ah, e daí, professor? Então, esse giro do rotor, lembra que esse giro ele impulsiona os elétrons livres e eles começam a ir aqui. Só que como eu tenho três fases, né? Ele está girando a cada choque, dependendo do ângulo, né? Você vai criar um pacote de energia. Por isso que a tensão ela é alternada. Né, ângulo de 1 grau, né? O campo magnético com o campo elétrico. 1 grau, 2 graus, 3 graus, dependendo do choque, ele vai gerar um pacote de energia, e esse pacote de energia ele vai elevar o potencial elétrico aqui, ó, e vai gerar, né, em função aqui do giro, uma, uma função matemática característica que é a senoidal. Aí lembra que quando ele faz 90 graus, ele acumula até 90, né? O máximo, o ápice de energia potencial acumulada. Depois ele só vai decaindo, porque o ângulo, né, ele vai entrando num ciclo. E depois ele inverte o sentido. Por isso que a energia chamada alternada é positiva, né? No giro do rotor lá do gerador em 180 graus, e ela é negativa no giro contrário aqui, né? Até ele terminar os 360, né? Ele vai de 180 e depois 270, né? Que é a metade aqui até 360, é negativo. Por isso que eu falo que ele é positivo, a fase, né? Ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. Não tem essa questão de polaridade para o circuito, né? Para a energia aí da sua residência aí, né? Que é recebida lá do gerador de energia, né? Tanto que equipamentos eletroeletrônicos, lembra? Né, um notebook aí, por exemplo, qualquer equipamento internamente nele, né, ou externo, né, no caso do notebook, ele tem uma fonte de energia, né? Você carrega o celular, você soca ele na tomada no 220 direto? Não, você coloca ele no carregador. O carregador vai pegar o 220, converter para tensão, sei lá, 5 volts, dependendo do tipo de tensão que ele recebe, contínua. Aí sim tem uma fonte. Lembra que a gente viu lá em eletricidade, né? A retificação, um retificador de ponte. Ah, entendi. Beleza. A gente fez o recordar é viver aqui. Ótimo. Agora, o próximo passo. Ah, então, professor, se eu ligo um chuveiro, a senoidal da tensão, ela tem esse formato. Ah, e daí? Quando eu ligo o chuveiro, vai aparecer uma outra senoidal que a gente quase não fala dela, que é a senoidal da corrente elétrica, que está simbolizada por essa. Não vou pôr azul, não, vamos pôr, é preta aqui que fica melhor. Geralmente a corrente elétrica, lembra lá da primeira lei de Ohm, a corrente sempre é menor do que a tensão, né? Então, já que a tensão é senoidal, com certeza a corrente ela também é senoidal. Só que é uma senoide com a magnitude, né, um pico menor, né? Do mesmo jeito, a corrente cria picos, né, pacotes de energia dependendo do ângulo, né? Quando fecha o circuito. Ah, beleza. Isso é verdade para o seu chuveiro, para o seu forno elétrico, para a sua lâmpada. É verdade para eles. Só que na máquina elétrica em modo motor, agora é o contrário, né? Recebe a energia, esses elétrons que estão se impulsionando lá do gerador, lá de Itaipu, por exemplo,
chega no motor aí do seu portão eletrônico aí, né? Que ele vai girar lá a cremalheira, né? Para abrir o portão e vai aparecer uma senoidal parecida com essa azul aqui, né? Com essa de tensão com essa vermelha e uma de corrente com essa preta aqui. Ah, beleza. Vou até colocar aqui, ó, o I de corrente aqui para a gente lembrar e ou de vermelho, né? O de tensão. E isso é verdade para qualquer equipamento elétrico que não seja um motor, né? Então, exemplo, chuveiro. Chuveiro é uma resistência, né? Então, não é um motor, não é uma máquina rotativa. Beleza. Deixa eu escrever melhor aqui. Agora, o motor elétrico ele vai ter uma particularidade. Vamos recriar a senoidal para o motor elétrico aqui. A tensão, a senoidal da tensão é a mesma, não muda nada. Vou fazer um adendo aqui antes, pessoal. Como o motor ele é uma máquina indutiva, a corrente, a gente vai aprender, mas isso lá para frente, agora não é importante. Lá em eficiência energética, nós vamos aprender que a corrente numa máquina é, indutiva, né? Por exemplo, o transformador, um motor elétrico, né? Um gerador aí, ela é defasada em 90 graus, né? Ela tem, se não me falha a memória, um atraso. Por quê? Porque geralmente ela começa a se formar depois aqui, tá? Mas para efeitos didáticos, tá, pessoal? Vamos fazer de conta que o motor ela tá alinhada aqui com a senoidal, tá? Aí vai acontecer uma coisa interessante aqui. Como assim, professor? Eu vou deixar tracejada aqui, ó, que seria a corrente. Quando o motor se normalizar, uai, o que é isso, professor? O motor está com depressão? Não, calma. Você não espera molhar o bico? É? Ó, essa tracejada aqui é o comportamento normal dele. Ele vai ter um comportamento igual ao do chuveiro aqui. Só que na partida que tecnicamente nós da elétrica aqui, né? Eu falo nós, o eletrotécnico já formado com experiência e o engenheiro já formado com experiência. Ele tem um comportamento anômalo, né? Como assim, professor? Vou até colocar ele. Ele tem um comportamento, ó. Vai haver um pico, tá? E depois ele se normaliza. É chamado de transitório. Ah, professor. Então é por conta desse comportamento estranho que um motor elétrico, vamos pôr aqui, é por conta desse comportamento anômalo que ele precisa do contator, principalmente do contator, tá? Ah, então é por isso, professor. Então, espera aí, professor, estou entendendo. Quer dizer que até 7,5 CV, esse pico aí, ó, pelo que eu estou vendo aí, né, se minha matemática não estiver errada, a corrente nesse curto espaço de tempo, ó, lembrando
que aqui seria o eixo, né, da tensão, né, e corrente, né? E aqui é o do tempo, ó. Que é corrente. Então, professor, mas assim, não é que eu seja curioso, não, mas por quê? Por que que ele tem esse comportamento estranho? E é aí que a magia começa. Uai, não tinha magia antes, não, professor? Eu já estou intrigado com esse negócio. É mais ou menos o seguinte, ó. Existe lá, lembra lá do Nicolinha lá? Antes mesmo dele lá, do Nikola Tesla, né? Nicolinha para os mais íntimos. Ele fez um experimento que era, ó, uma bobina retangular, tá? Isso aqui é uma bobina retangular. Aí ela está fixada em um eixo central aqui. Ou seja, ou ela gira para cima ou para baixo aqui. E vai haver a passagem, né? Obviamente, todo equipamento aí elétrico aí, ó, vai haver a passagem de corrente elétrica aqui, ó. Vai haver um comportamento interessante no metal, né? Aqui, como ele está parado, ele está fixo nesse eixo, ele só pode girar para cima ou para baixo aqui, né? Nesse lado aqui e nesse lado. Ele não vai poder girar nem para cima nem para baixo nesse daqui, porque ele está fixo, ele está preso a esse eixo, que seria o eixo do rotor aqui, né? Do motor elétrico, tá? E daí, lembra que eu falei lá em eletricidade, agora tudo vai fazer sentido. Lembra que eu falei da regra da mão direita? A corrente elétrica, ela passa pelo condutor. É, aí a gente chama de regra da mão direita porque é fácil a gente entender o vetor aqui. A corrente elétrica está indo no sentido, saindo dos outros dedos aqui é o campo eletromagnético. Lembra que a gente viu lá em NR10, né? Segurança em eletricidade, né? Junto com a NR10, que um campo eletromagnético vai circundar ele, né? Então vai haver um, um campo, uma densidade, melhor dizendo, de campo eletromagnético aqui, né? Então vai haver corrente por um lado aqui, ó, corrente elétrica por um lado, vai haver campo magnético circundante aqui e bem 90 graus aqui para cima, dependendo, né, ó, se a corrente está indo nessa direção, a palma da mão é como se estivesse saindo uma flecha aqui, ó. Então quer dizer que uma força, quando eu falo força, pessoal, é uma força mecânica, um vetor força. Aqui tem um vetor densidade de campo magnético, viu? Vai haver uma força fantasmagórica. Quando eu falo fantasmagórica, que você imagina você físico lá em 1600 e Guaraná de rolha, você físico, você aplica tensão em um arame, igual esse experimento que eu estou mostrando aqui, prende ele no eixo e o trem começa a girar sozinho. Você fala, é o capiroto. Deus do céu, tá amarrado em nome de Jesus. Esse trem tá girando sozinho. Forças, forças alienígenas estão fazendo esse rotor girar. Que é isso? Chama o padre para exorcizar esse motor. Tem nada a ver, gente. É nada mais do que física. O elétron livre, lembra que eu falei que o elétron livre, ele vai de um átomo de cobre para o outro, ele vai pulando. Por que que esse campo eletromagnético,
esse campo eletromagnético, ele é liberado na hora que tem corrente elétrica, porque na hora que tem fluxo ordenado de elétrons, ele se desprende das correntes. As correntes são o campo eletromagnético que ancora ele ao outro elétron, né? Ele, ele é o 29º elétron, né, do átomo de cobre. Então, na hora que ele se desprende, ele faz um salto quântico. Esse é o nome mesmo, um salto ali, né? Aí, na hora que ele faz esse salto, o seu campo eletromagnético, ele libera ele. Por isso que tem formação de campo eletromagnético num circuito energizado. Se ele não está energizado, não tem campo, porque os elétrons estão ancorados com o outro. Ah, agora tudo faz sentido, professor. Então, na hora que esse elétron ele pula para o outro átomo de cobre, há uma força mecânica, uma força mesmo, tipo força, força gravitacional mesmo. Ah, professor, não acredito. Ah, é? Você está assistindo essa aula no celular, não é? Ah. O seu celular provavelmente não tem um cabo RJ45 nele, né? Você está assistindo pelo Wi-Fi. E se eu te disser que uma onda Wi-Fi, uma onda Bluetooth, protocolo 801, ele nada mais é que um campo eletromagnético. Ele é um elétron que se desprendeu da antena e aí esse elétron que se desprende, ele viaja no espaço. Como é que uma nave viaja no espaço? Não é força gravitacional? Então, o campo eletromagnético, ele é dotado de força gravitacional. Ele tem uma massa muito pequena, mas ele tem força gravitacional. Por isso que a antena consegue enviar sinal, por exemplo, um transmissor FM envia, né, para o seu radinho de pilha lá, Motobras, que você está assistindo o Vasco lá jogando, né? Você está ouvindo ele lá, por isso que você consegue ouvir a transmissão de AM, de FM, a transmissão digitais de sinais que chega no seu Bluetooth aí, do seu celular aí, Wi-Fi. É por conta desse efeito aqui, uma força mecânica. O elétron é dotado de uma força mecânica. Então, você tem sextilhões, né? 10 elevado, o número de Avogadro lá, né? 10 elevado a 23, se não me falha a memória aí, né? É muito. Imagina se você tivesse 10 elevado a 23, né? Dólares na sua conta. Você nunca mais ia trabalhar, né? É muito elétron. Então, esses elétrons, eles vão provocar uma força, né? É como se o elétron da onda eletromagnética quisesse sair, né, da antena, mas ele não consegue sair da antena. E aí, por isso que ele vira uma onda eletromagnética dentro de uma guia. No caso, a guia, né? A guia a gente estuda lá na engenharia elétrica, no teoria de eletromagnetismo, né? Ele entra numa guia de onda. A guia de onda nada mais é do que um condutor elétrico. Então, o mesmo elétron que manda sinal Wi-Fi para o seu celular, lá do roteador, para você assistir essa aula ou do seu notebook, é o mesmo elétron que gira o motor na indústria. Então, não é o capiroto que está girando ele lá. É o elétron livre, né? Sextilhões de elétrons livres estão girando. Só que isso tem um preço alto. Como o motor ele tem um eixo pesado ali, né? O que que vai acontecer? Essa corrente ela vai ter um pico de corrente elétrica mais conhecido, ó, você vai lá na placa do motor, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Ele está dizendo que a relação desse motor aqui, ó, é de 7,9 da corrente nominal para a corrente de pico. E detalhe, as bibliografias aí, né, o mais famoso aí, o do Sokovsky, eles falam, né, na verdade é uma sumidade, viu?
Nisquier, a corrente de partida, ela é 8 vezes a nominal. Ah, professor, então quer dizer que até 7,5 CV, uma partida direta consegue tancar essa corrente nominal, né? Como se diz, vamos aos cálculos aqui, né? Para a gente fechar com chave de ouro aqui. Vamos pegar o de 1/3 de CV aí, ó. 1/3 de CV, segundo a tabela aqui da Equatorial, dá 0,39 quilowatts, né? Então, é, eu vou pegar aqui, zero. Ah, não, aqui já tá a relação. Não preciso fazer a regra de 3, não. Desculpa. Então, nós temos 390, né? Se você é 10 a terceira, né? Ó, faz 3 casas depois da vírgula, né? Então, a potência em watts desse motor aqui de 1/3 de CV é 390. Ah, peraí, professor. Lembra lá? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Então, você vai saber a corrente, a potência dividido pela tensão, né? Então, 390 watts dividido. É um motor trifásico, né? Então, 380 raiz de 3, que é a tensão bifásica. Lembra? A monofásica aqui Equatorial Goiás é 220. 220 vezes raiz de 3 dá 380, que é o bifásico. 380 vezes raiz de 3 dá aproximadamente 660, né? Então, a corrente nominal, ou seja, depois que ele vence a inércia aqui, né? Esses sextilhões de elétron, eles precisam de muita força para sair da inércia, né? Aí por isso que existe esse efeito anômalo aqui, né? É porque ele é uma máquina rotativa, né? Ele precisa, não é igual uma antena aí que a onda eletromagnética, ela literalmente ela salta do transmissor e vai para o receptor, né? Sai lá da torre de celular e chega no seu celular. Ou seja, a onda, ela tem uma massa ínfima e ela não precisa aumentar essa corrente, é muito pouca potência. É lógico que a potência maior é do transmissor, né? E do receptor, né? Beleza, vamos fazer a conta aqui. Só precisa ter uma dimensão. Então, ó, 390 dividido por 380. Eu poderia pôr 660? Poderia. Mas eu estou fazendo isso para bater nessa tecla até vocês decorarem. Então, a corrente nominal, né? Vamos pegar aqui. Corrente nominal, depois que ele sai desse período turbulento aqui, ó, é de 0,59 aproximadamente amperes, tá? Esse 1/3 de CV, tá? Aí, se a gente multiplicar por 8, né, que é a corrente de partida, né? A corrente, né? A corrente de partida não é 8 vezes a corrente nominal, né? Então, 8 vezes 0,59, né, ampere, deu 4,74 amperes, tá? Então, eu já vou falar logo, a maioria dos motores pequenos aí que dá para a gente fazer partida direta aí, eles têm, com alguma, o de 7,5 CV, um pouco mais. Tem um disjuntor, né? A gente coloca um disjuntor motor lá, um de 20, em média, viu? Em indústrias aí, quando você tem várias esteiras, vários motores ali montados ali, né? Então, o disjuntor de 20, para essa potência, ele consegue tancar, está entendendo?
E lembra lá que a NBR 5410, ela pede que a proteção seja 5 amperes a mais, né? Se eu fosse somar esse 0,59 mais os 5 amperes aqui, ó, daria 5,59. Ou seja, como não existe esse disjuntor, você colocaria um de 10 aí, por exemplo, tá? E mesmo assim ele ainda tancaria esse motor de 1/3 de CV aqui, tá? Mas a questão é que você não está lidando com um equipamento tipo um chuveiro ou que não tem uma máquina elétrica embutida, é uma máquina rotativa que tem que vencer essa inércia aí. Então, por isso que eles criaram esse limite. Uma coisa, pessoal, ó, tudo na eletrotécnica, na engenharia elétrica, essas tabelas aqui, não é o cara que fala Moisés, aí ele começa a escrever, olha, eu estou sendo psicografado aqui, ó, 5 CV, 7,5 CV, não. Ele faz um cálculo baseado em física, em matemática, e a partir desse cálculo ele gera essa tabela. Então não é uma tabela jogada ao vento aí, tá bom? Então é isso que vocês têm que entenderem. Se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir, né, quanto profissionais de eletrotécnica, resolver todo e qualquer problema dessa área, tá, pessoal? A gente tem que raciocinar, a gente tem que parar de decorar as coisas para a gente pôr a cabeça, né, a cabeça para pensar aí, tá? Então, é por isso que tem esse limite de 7,5 CV, ó, de 7,5 CV, pela tabela dele aqui, ó, 7,5 é bom, né? O 7,5 é 7,5 CV, viu? Então vamos pegar, vamos fazer esse mesmo cálculo aqui, ó, 6.000, se a gente converter para watt aqui, ó, dá 6.570. Então, 6.000, esse de 7,5, ó, esse aqui, ó, que eu tô pegando aqui, ó. Então, 6.570 dividido, ele é trifásico, né? 380 raiz de 3. Aí deu 9, já deu consubstancial, né? 9,98, né? Aí 8 vezes a nominal, né? Vezes 8, tá vendo? Ó, já deu 79, né? Aí vamos voltar lá na tabela aí, ó. Ó, e ele ainda fala que é menor que 7,5 CV, essa tabela aqui. Ou seja, partida direta. A partir de 7,5 CV, ou seja, a partir desse valor aqui de 6.570, vocês estão vendo que a corrente nominal é 9,9, né? E se a relação desse motor aqui ele mostrou que era 7, quer ver na tabela aqui, era 7,9, né? Era quase 8 vezes, né? Mas se a gente, quando a gente projeta, pessoal, a gente projeta para o pior caso. Então, ó, vezes 8 dá 79 amperes, ou seja, já precisa de um método especial, ó, aqui, ó, uma estrela triângulo, né? Ó, um série paralelo. Nossa, essa aqui é antiga, viu? Chave compensadora, ó, e resistência ou reatância de partida. Nossa, isso aqui é antigo, viu? Isso aqui é 1.600 e Guaraná de rolha. Isso é antigo, ó. Não tá nem, é tão antigo que nem tá nesse curso. Ó, estrela triângulo, ó, indireta automática, série paralelo, compensadora, né? Essa indireta automática aí você põe uma chave eletrônica aí, né? A soft start, você coloca um inversor de frequência, tá? Então, esse é o motivo, tá, pessoal? Então, essa tabela aqui, ela tem, né, tem um cálculo por trás aqui. É porque a tabela, pessoal, geralmente aí, o pessoal da engenharia, quando eu falo engenharia, o geral, né, e os técnicos aí das engenharias específicas aí, né, das tangentes, eles usam tabela porque você já tem, ó, só para você ter uma ideia, cálculo de esforço mecânico para estruturas isostáticas, né? Deixa eu traduzir para o português, né? Para prédio, né? Você calcular os esforços, né?
a força de cisalhamento, né? Ó, até a professora ali da engenharia civil ali ficou emocionada agora. Chega a sair uma lágrima do olho dela ali, né? Então, você precisa utilizar, você tem sapata quadrangular, você tem retangular, você tem todo tipo, estaca tipo Frank. Então, são muitos cálculos. Aí, o que que o pessoal faz? Eles fazem os cálculos e compila numa tabela, né? Inclusive, essa tabela, elas são até interessantes para um programa, né? Que aí o programa ele tem lá no banco de dados, né? Que nada mais é do que um banco de dados são matrizes, né? Então, essas matrizes ali, esses dados, né, que são baseados em cálculos, eles são fundamentais para você automatizar, né, um estudo de esforço, né, por exemplo, tem um software aí da engenharia civil chama TQS. Aí o TQS ele calcula o esforço mecânico, calcula a quantidade de ferragem, né, de armaduras, né? Então, tudo, vocês vão ver tabelas, mas o intuito desse curso aqui, pessoal, é você saber o porquê que naquela tabela aparece aquele valor, por que que eu tenho que utilizar. Agora você entendeu? Você entendeu qual que é a didática que eu falei lá do Mairo Vergara, né? Você tem que saber o porquê primeiro que você tem que usar contator, você tem que usar a botoeira, né? E principalmente o contator, porque ele vai conseguir, porque ele tem uma armadura, uma ferragem, ele vai conseguir conter essa corrente de partida, né? Ele vai distribuir. Quanto mais metal eu tenho, né, mais eu posso, ele não vai colapsar, né? Ele não vai sobreaquecer e derreter e o circuito parar de funcionar, né? Esse é o intuito. Ainda mais que uma máquina elétrica, pessoal, são condutores desencapados, né? A única proteção é uma proteção, né? É uma resina, né? Que ela protege. É por isso que a diferença de uma bobina para o condutor metálico é que o condutor metálico ele tem, né? Obviamente ele tem a proteção de plástico ali, só que ele não fica enrolado. Já a bobina ela fica enrolada para aproveitar esse incremento de campo eletromagnético. E, e elas, como elas ficam juntas, se eu não tivesse essa resina em volta de cada uma delas, né, das espiras, o que que ia acontecer? A corrente ia passar direto e não iria gerar acúmulo de campo magnético, igual a gente viu lá na teoria, né, do indutor, né, ele acumula campo magnético, ele carrega campo magnético. Então, para ele carregar campo magnético, seja para dar o start aí numa lâmpada aí, né, num reator, né, fazendo parte de um reator, seja para girar um motor, seja para converter energia do primário para o secundário, ele precisa estar circundando ali nos enrolamentos, né? Então ele não pode ter, ele tem contato mecânico, mas ele não tem contato elétrico. O único contato, né? É magnético para ele fazer o incremento em cada volta da espira, tá? Então é isso, pessoal. Vou parando aqui a nossa gravação, né? Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula.